Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Quero ouvir a voz de vocês, hein? Todo mundo dando boa tarde aí no Zoom. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, João. Muito bem. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa aula, eu gostaria de começar novamente agradecendo o Circuit Online, né? E lembrando vocês que esse projeto é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Né? Muito obrigado, Circuit Online, por me convidar. Muito obrigado a cada um que está online com a gente aqui acompanhando. Eu gostei muito da interação de vocês no grupo, gostei muito da atividade de cada um, né? Eu vi que vocês pediram para eu passar mais atividades e também para eu também analisar algumas atividades que foram enviadas, mas não deu tempo ontem. E eu acho que hoje a gente pode começar fazendo isso, né? Antes eu queria relembrar com vocês o conteúdo que foi passado ontem, né? Quem é que lembra qual foi o tópico principal de ontem? Software utilizado. Software utilizado, muito bem. Isso aí, Ana Júlia. Valeu, Guilherme. Alguém lembra algum site que eu falei ontem? O nome de algum site que eu mostrei para vocês? Fripic. Fripic, da fonte. Muito bem. Pinterest. Além de softwares e sites, eu falei também de outra ferramenta, né? Qual foi? Aplicativos, muito bem. Hoje, a nossa aula também vai ser sobre esse tema, porém mais imersiva, né? Ontem a gente ficou só na teoria, de maneira rápida, falando sobre a utilidade de cada um, porque muita gente ainda não conhecia alguns aplicativos, alguns programinhas e alguns sites. Então, hoje a gente vai falar novamente deles, mas de uma forma mais detalhada, mostrando na prática como é que eles funcionam, né? Mas, antes da gente prosseguir, vamos só dar mais uma olhadinha nas atividades da nossa primeira aula, né? Que foi enviada, mas eu não consegui ver ontem. Atividade da Karina Braga de Holanda. Fez também uma apresentaçãozinha, muito bem, Karina. Fez uma identidade visual aqui. Essa fonte lembra muito a tipografia do Bob Esponja, né? Parece que ela usou a tipografia do desenho animado do Bob Esponja. Colocou a data aqui, assinou com o Instagram dela. Vamos lá ver o conteúdo dela, né? Se ela produz algum tipo de conteúdo. Aqui primeiro a gente pode ver uma colagem, né? Técnica de colagem. Foi você que produziu isso aqui, Karina? Será que ela... Muito bem, você fez em qual programa? Não foi no Canva, no Photoshop? No Canva. Muito bem, então a Karina já conseguiu trabalhar um pouco aí no Canva com alguns elementos de estrela aqui no canto, né? Colocou uns elementos de esparadrapo para dar uma impressão de coisa feita à mão, de uma coisa artesanal, né? Parabéns, Karina. Esse aqui também foi no Canva?
Hoje a gente vai estudar bem o Canva, né? Todas no Canva. Embalagem reciclável e transparente. Muito bem, a gente pode perceber aqui na embalagem a presença de informações importantes, como a marca, né? E os contatos, o QR Code ali. Hoje em dia é muito importante, quando vocês forem desenvolver um trabalho desse de embalagem, colocar QR Code, né? É uma ferramenta aí que está presente hoje em dia em todos os celulares conseguem ler QR Code, né, de geração nova, e é muito importante a gente ter essa imersão tecnológica, a gente ter conhecimento, né, dessas coisas mais novas, para ser um diferencial no nosso trabalho de design. Aqui uma ilustração, né, provavelmente um selo ou uma logo. E o perfil desse criadouro, né, que eu acho que é um comércio de ovos. Aqui, se eu fosse fazer alguma observação, assim, uma alteraçãozinha, eu só sugeriria você colocar um ícone específico para cada destaque do Instagram, né, que a gente pode ver que está todos com a mesma imagem. Mas a gente está fazendo o curso para isso, né, se for um negócio seu, familiar seu, eu vou passar algumas ideias sobre como fazer uns destaquezinhos mais legais. Inclusive tem um outro site que eu não cheguei a comentar ontem, mas ele é específico para isso, né? Lembrando que tudo que eu mencionar aqui, todos os sites, né, que eu falar para vocês, vai estar sendo registrado, a aula está sendo gravada e vocês vão poder assistir depois, né? E também tem muita coisa nas apresentações de slides, que também estão sendo disponibilizadas no WhatsApp. E o site em questão que eu comentei aqui agora é o Favicons. Vou botar aqui no Google. Favicons não, perdão. Flat Icons. O primeiro link aqui que aparecer no Google ou no Bing, que vocês abram e vai dar essa plataforma aqui para vocês com um campo de pesquisa enorme. É só clicar e escrever o que vocês querem, né, de ícone. Por exemplo, no nicho médico, né? Vamos colocar aqui saúde. Aqui ele já dá vários iconezinhos, né? Que vocês podem baixar, eles já vêm sem fundo, já vem em PNG. E vocês podem colocar lá no Photoshop, no Canva, o que seja, para fazer esses destaquezinhos de Instagram. Vamos só dar uma interrompida aqui nesse assunto para a gente registrar aqui as nossas presenças. Então, peço que quem tem o webcam, quem pode abrir, por favor, abra, para a gente registrar um print aqui das presenças. Prontinho, muito obrigado aí quem abriu a webcam, a gente já registrou. Eu mandei aqui no chat o nome do site, né, que eu estou explicando aqui agora para vocês. Ficou alguma dúvida sobre esse site? É bem tranquilo, bem didático de usar. Né? Ele também tem a questão de assinatura, se você quiser fazer muitos downloads ou baixar numa qualidade maior os ícones. Né? Aquele mesmo esqueminha que tem no FreePic, né? Nos outros sites que a gente comentou ontem, no Smart Mockups. Então vamos seguir. Beleza? Terminou aqui a apresentação da nossa amiga Karina. Vamos ver a seguinte.
A Nina Dias mandou essa aqui pra gente. Aqui primeiro vocês conseguem identificar que tipo de peça é essa daqui? Qual o tipo e a finalidade? Divulgação é a finalidade. Mas que tipo de peça é? Para qual plataforma vai? Provavelmente Instagram, né? A gente consegue ver aqui um card quadrado, né? Parece muito esses shapes que você encontra nos templates do Canva. A gente vai aprender hoje como que mexe, né, nesses templates para editar, colocar a informação que você quiser. Aqui um site. Se eu fosse, né, alterar alguma coisa nesse site aqui, eu alteraria aqui em cima a fonte e a cor, que colocaram aqui o nome das janelas do site, né? No caso, acho que essas letras aqui verdes. Não ficou um contraste muito bom com o background, né? Dava para colocar aí talvez umas caixas brancas atrás das letras, né? Para ficar com a leitura melhor. No mais é isso. Já esse site aqui, ó, ele colocou uma caixa preta, né? Atrás da tipografia, né? E dá uma leitura muito melhor. A disposição dos elementos fica muito mais fluida, dá um respiro maior, né? No tipo do design. Aqui parece que é do mesmo site. Muito bonito, por sinal. Outro site, né? Trabalho de web designer. No mais é isso. Vamos ver se tem mais um. Esse daqui eu tinha dado uma olhada mais cedo, mas parece que eu não entendi muito bem. Eu acho que também o aluno talvez não entendeu muito bem a atividade, né? Mas ele fez toda uma apresentação, né? Admiro o esforço. Quem que fez esse daqui? Tá aí na aula? Tá, no final aqui da apresentação a gente consegue ver um trabalho de design, né? Uma ilustração simples, parece muito com os ícones que a gente acha lá nesse site que eu acabei de mostrar para vocês. E no mais é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que mandou aí a atividade da primeira aula, do compilado de referências, de trabalhos, né? Que vocês acharam aí, preferiram, né? Fizeram suas pesquisas. Hoje, mais cedo, uma aluna falou lá no grupo que foi muito legal essa atividade justamente, né? Para motivar vocês a pesquisarem, né? E ir atrás de ver coisas novas nas áreas que vocês gostam e como o design atua dentro dessas áreas que vocês gostam, né? Espero que tenha sido de muito proveito de vocês e mais uma vez obrigado a todo mundo que fez, que me mandou. E vamos seguir para a nossa apresentação agora que eu preparei. Aula 3, Conhecendo Softwares, parte 2, né? Essa aula vai ser uma continuação da aula passada, mas hoje a gente vai ser um pouquinho mais prático. Já vamos ver na prática como é que funcionam esses softwares, né, que eu mostrei ontem, que eu expliquei primeiro o que eram, quais que eram os mais famosos, os mais usados. E vamos começar. Instalando e conhecendo softwares. Eu coloquei aqui o primeiro pacote Adobe, mas ele é um pouquinho mais complexo, né? Eu coloquei o Canva, os sites e os aplicativos.
Vocês falem para mim aonde que vocês querem começar. O pacote Adobe, ele é um conteúdo mais extenso, né? Ele vai tomar um pouco mais de tempo. E eu estava pensando se a gente começava hoje pelo Canva. O que vocês acham? O pessoal está preferindo começar pelo Canva. Então vamos colocar ele aqui. Primeiro link, né, igual todos os outros, sempre vai ser o resultado certo. Aí vocês botam Canva no Google ou então direto aqui no campo de URL canva.com, não tem nenhum mistério. Tá, primeiro a gente vai ter essa interface aqui dele. Os botões são todos bem didáticos, né? Vai ter aqui o início, design, modelos, recursos, aprenda, planos do Canva, né? Que no caso são as assinaturas. Aqui ele fala um pouquinho sobre a conta grátis, né? A conta Pro, que no caso vão ter conteúdos exclusivos. Quem tiver a conta grátis não vai conseguir usar. Aí também tem como você ter uma conta para equipes, né? No caso, quem tem uma empresa rodando aí uma operação no Canva, ela vai ter interações entre funcionários e tudo mais. Educação, né, que no caso é aplicado em escolas e ONGs. Deixa eu ver se eu não lembro direito, se para começar a editar aqui precisa logar, mas vamos lá. O primeiro passo é a gente saber o que a gente vai querer fazer, né? Então, aqui já está sugerindo um Stories, a gente abre aqui. Eu acho que vai ter que colocar... Não, na verdade, já abriu aqui o Canva, o Canvas do Canva, né? No caso, no design, a gente chama esse quadro branco, que vai ter em todos os programas, né, que você abrir, ele vai te dar um quadro em branco. E geralmente o nome, né, que se fala é prancheta ou canvas. Aqui você já pode colocar formas, colocar elementos, colocar a foto que você tiver salvo aí no seu computador e começar de fato a fazer o seu design. Para quem ainda não conseguiu assim desenvolver uma criatividade para fazer um design do zero, o Canva já te dá alguns templates prontos aqui, né? Vocês podem ver que o que tem a coroinha vai ser para contas Pro, que no caso é quem paga uma assinatura anual. E os que não tiver vai ser de uso livre, é só clicar e editar. Né? Vamos pegar um aqui. Você clica e arrasta, ou então só clica mesmo. Eu tenho a mania de arrastar, mas é muito simples. A gente vai pegar um template aqui pronto, que já está com as informações preenchidas, foto, título. E no caso se trata de uma postagem, de um story, né, de data comemorativa, Dia do Ortopedista, 19 de setembro. Tá. Nesses shapes aqui, eles funcionam como quadros, tá vendo que tem fotos e você consegue selecionar clicando? Aqui você consegue colocar a foto que você quiser, né? Se você clicar aqui em mais, em fotos e pesquisar, no caso esse recurso de foto, nas contas gratuitas ele é um pouco limitado. Vão ter muitas fotos que vocês vão querer usar que tem, infelizmente, que pagar a assinatura, né? Mas tem vários sites, né, bancos de fotos, igual eu comentei ontem, que vão disponibilizar fotos ótimas, em alta definição, de forma gratuita. Tá, vamos lá. Aqui é um card de ortopedista, mas a gente vai mudar, né, de tema, mudar de nicho. Vamos supor aqui que a gente está fazendo sobre educação, né? Vamos colocar aqui. A gente clica aqui em cima do título, já muda para Dia do Educador, por exemplo, ou Dia do Professor. Pesquisa aqui, professor, no campo de pesquisa do Canva. Aqui ele já vai te dar as fotos, né? Provavelmente, se for uma postagem de uma instituição específica, já vai ter a foto de algum
algum professor, né? Então, você vai ter que fazer o upload. Já a gente faz aqui o upload para mostrar para vocês como é que funciona. Mas vamos, por enquanto, usar um aqui que o Canva já dá para a gente, né? Vocês pegam, arrastam para o campo que já tem. Vocês vão precisar dar uma ajustadinha aqui, no caso, aqui vai ficar cortando porque tem um shape em cima, um shape azul em cima. Então vamos ver outra foto aqui. Essa daqui coube melhor. E nas outras é a mesma coisa. Você pesquisou aqui professor, você vai pegar e arrastar, ó. Colocar a foto que você quiser. No caso, essas fotos que são pro, vocês vão conseguir colocar, mas ela vai ficar com a marca d'água, ó. Ela vai ficar com o nome do Canva e alguns traços em cima, né? E, infelizmente, você não vai conseguir tirar se sua conta for gratuita. Ele já até sugere aqui, né? Remover marcas d'água, mas ele vai pedir para você se registrar e depois fazer a assinatura. Até agora aqui o que eu mostrei, né? Desses templates prontos do Canva, ficou alguma dúvida? Teve alguma coisa que eu fiz rápido demais, vocês não conseguiram ver? Não, tudo bem. Beleza, então. Eu aqui. Isso que você ensinou, eu tinha muita dificuldade. Você tirou bastante dúvidas, porque eu tinha muita dificuldade em mudar as fotos, entendeu? Que às vezes eu jogava algumas fotos lá no Canvas, né? Então era difícil de mudar, porque às vezes a foto que eu tirava, ela era já paga, então não tinha... A minha pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Minha pergunta é a seguinte, por exemplo, quando a gente tem uma foto, né? Ela é, vamos supor, ela não tem como mexer. O Canvas, se eu colocar no Canvas, tem como a gente alterar essa foto? Às vezes a foto, por exemplo, que a gente pega é protegida por algum programa, por exemplo, né? O Canvas tem essa possibilidade da gente alterar essa foto ou não? Alterar em qual sentido? Por exemplo, a gente pega uma... Por exemplo, eu sou esteticista. Eu pego a foto de um médico, por exemplo, e mudo ela, por exemplo, para a parte da estética. Tem como a gente alterar sendo ela protegida no site, por exemplo? Eu não entendi muito bem em qual sentido você está falando de alterar. No caso, seria alterar o quê? Algum elemento dentro da foto? No caso, como eu tinha explicado ontem, o Canva tem a função de Photoshop, né? Mas ele vai ser limitado nessa questão de manipulação de imagens, né? Mas no Photoshop que você vai conseguir uma coisa, sei lá, trocar o rosto de uma pessoa por outra, né? Esse tipo de coisa que vai mais para manipulação de imagem no Photoshop. No Canva tem como, mas vai dar muito mais trabalho, né? Se você dominar as ferramentas do Photoshop vai ser muito mais simples. E isso é até uma atividade, né? Que geralmente passam muito nesses cursos de design, que é trocar o rosto de uma pessoa por outra no Photoshop de uma maneira que aquilo fique mais natural e tal, para aprender essas técnicas de manipulação de imagem. A gente vai chegar lá quando a gente entrar no Photoshop aqui, mas por enquanto vamos mostrando aqui o que a gente consegue fazer no Canva, né? Já que vocês optaram por começar pelo Canva. Eu consegui logar na minha conta aqui para mostrar melhor para vocês a interface depois que vocês já colocam a conta no Canva, né? No caso, a minha conta é Pro e ele vai te dar essa interface aqui, independente se ela for Pro ou grátis, vai aparecer dessa forma aqui para vocês, né?
Quando vocês já entrarem com a conta de vocês, vocês conseguem entrar pelo Google, pela conta do Google, pela conta do Facebook, né? É só clicar lá no canto superior direito que está escrito entrar e vai ter várias formas, né, de logar a sua conta. Aqui nessa interface, geralmente eu vou direto nesse quadro aqui, ó, se eu precisar fazer um design rápido, né, utilizar algum modelo já pronto do Canva, eu vou direto aqui em modelos, que ele já vai me dar algumas opções de cara, mas ainda não tem o que eu quero fazer, né? São só sugestões do próprio site. Então, vamos supor que a gente quer fazer aqui um cardápio, né? A gente vem no campo de pesquisa do site, escreve cardápio, e é só dar um Enter, que já vai aparecer aqui alguns modelos. No caso, o processo vai ser o mesmo do primeiro que eu fiz lá de Story, né? Só você vir no modelo, você clica aqui em personalizar, né? Depois que você vê o que você mais gostou, e você vai conseguir personalizar ele dentro do Canva. Todos os elementos, eles vão vir editáveis, né? Porque esses modelos disponibilizados pelo Canva, eles foram previamente feitos no Canva, né? Então, você consegue mexer em tudo aqui. Vamos supor que a gente quer mudar o preço, o processo é o mesmo, você clica 2 vezes aqui em cima do preço, ele vai te dar aqui os limites, né, da caixa de texto, e você pode manipular esses limites também, né? Como aqui já está tudo diagramado certinho, ó, vocês podem ver que eles estão tudo na mesma reta. Por isso que às vezes, mesmo que você vá fazer alguma coisa completamente diferente, que você já pensou, idealizou alguma coisa, é bom vocês verem já um modelo pré-feito para já ter as informações dispostas de uma maneira mais visível, já tudo centralizadinho. E o processo é esse, né? No caso, a gente aqui aprendeu como fazer uma manipulação de template dentro do Canva, né? E são infinitas as possibilidades. Vocês podem pesquisar aqui template de tudo que vocês quiserem, né? Até de, sei lá, postagem de quote, que no caso são frases rápidas, ó. Tem alguns designs muito bonitos, né? Eu gosto muito desses traços assim que dão contraste, né? Numa arte toda preta e branca, aí vem um detalhe amarelo. É muito interessante usar isso aqui. E é só isso mesmo que você precisa saber para fazer esse tipo de trabalho aqui. No caso, quem já tem página aí de marca, de comércio, né, que já começou a empreender, aqui vocês podem fazer esse processo que eu acabei de ensinar e já criar alguns conteúdos, né? No caso, pode até ser uma atividade que eu vou passar hoje no final da aula, né, quem sabe, para vocês já conseguirem testar a habilidade de vocês aí no Canva, porque, como eu disse, é muito didático, né? Vamos voltar aqui para as opções que a gente tem, e aí eu queria ensinar um negócio muito legal para vocês, que no caso, como eu tinha explicado ontem, quanto maior a definição de um trabalho, de uma foto, maiores vão ser as possibilidades, né, de você imprimir e ficar com a qualidade boa, né, de você postar nas redes sociais e tal. E uma dica que eu dou para vocês é, quando vocês forem fazer uma coisa do zero, assim, vocês não irem nesses templates prontos, porque eles geralmente vão vir com a resolução pré-definida e não vai ser das melhores. Às vezes o Canva, quando você baixa, ele dá uma comprimida na qualidade. Nas contas gratuitas isso ocorre também, nas contas Pro também. Não sei por que isso acontece, mas acontece, né? Dá uma pixeladazinha. E eu sugiro vocês virem aqui na interface, voltando para a interface do Canva, e clicar direto em criar um design. Aqui ele vai dar formatos já pré-definidos, né?
Por exemplo, se você quer criar um documento A4 para ser impresso em folha A4, já vai ter aqui, ó, documento A4, 210 milímetros por 297 milímetros, o panfleto, né? Cardápio, apresentação, infográfico, story do Instagram. Mas eu aconselho vocês virem aqui em tamanho personalizado e setar o tamanho que vocês querem, já colocar um tamanho um pouco maior. Claro que tendo como base o trabalho que vocês querem fazer, né? Porque no caso das contas gratuitas, quando vocês começam a fazer um trabalho lá no Canva, vocês não conseguem mudar depois a resolução. Só é possível mudar a resolução de um trabalho que já foi começado no Canva com a conta Pro. Então, no caso, vocês vindo aqui direto em tamanho personalizado, vocês conseguem editar. No caso, hoje em dia, as duas resoluções mais comumente usadas para para card que vão para o feed do Instagram é 1080 pixels por 1080, né? Aqui já está em pixel, mas você consegue colocar em centímetros, no caso de trabalho impresso, milímetros, né? E além de 1080 por 1080, que no caso seria como proporção 1 por 1, porque vai ficar quadrada, vai ter o mesmo tamanho de altura quanto largura, também está sendo comum utilizar a dimensão de 1080 por 1350, né? No caso, se for um trabalho que vai mais informações escritas, mais texto, é interessante colocar 1080 por 1350. O Canva ele deixa o design sem nome assim, mas com a resolução aqui vocês podem ver. É interessante antes de salvar sempre colocar um nome, ou quando começar já colocar, senão eles vão salvar com esse nome aqui, design sem nome. E também lembrando a vocês que essa aula está sendo gravada, caso vocês não lembrem, né, dessas medidas, eu sei que tem muito número, muito botãozinho, vocês podem ver, né, a aula gravada depois no YouTube, para tirar essas dúvidas, né? E vocês têm alguma sugestão aí do que a gente pode fazer aqui? O que vocês estão interessados em aprender a fazer aqui no Canva? Se é usar as tipografias, os elementos, dar uma sugestão, ou então um tipo de trabalho, né, um card. Professor, hoje é dia a demanda pessoal de vocês? Portfólio, card do circuit. A gente tem as logos aqui do projeto nesse computador? Então, você vai fazer a logo é legal. Muito bom, a logo. Tá. Sugeriram fazer logo, portfólio e um card, né, do nosso projeto aqui. No caso, como eu tinha comentado ontem, é mais interessante trabalhar com logos nos programas da Adobe. Mas o Canva também te dá opções, ferramentas, né, úteis para a construção de uma logo, né? Vamos lá. Logotipo. Aqui para vocês verem, né, a dica que eu dei, ó, aqui eles vão te dar uma prancheta de 500 pixels por 500. No caso, isso é muito pequeno para fazer uma logo, né? Você vai baixar aí depois um arquivo desse tamanho, não vai ficar legal. Para criar uma logo assim, geralmente você tem que fazer um arquivo quadrado, né, na maioria das vezes. E depois, quando você salvar com essa dimensão aqui, você não vai conseguir trabalhar legal com ela. Outra coisa também importante, né, na criação de logos pelo Canva é que o Canva gratuito não permite você baixar a imagem sem fundo, que no caso é aquela imagem PNG transparente que a gente comentou ontem. Então já é mais um contra, né, para a criação de logos pelo Canva. Mas como o nosso amigo sugeriu, aqui, igual no esquema do Story, vão ter opções pré-definidas aqui. E outra coisa também, quando você criar uma logo no Canva, você tem que se atentar, porque muito provavelmente outra pessoa vai criar uma logo bem parecida, né? Pelo Canva ser fácil de usar, ser bem
didático e acessível pela maioria das pessoas, vocês têm que tentar deixar o mais original possível, né? No caso, tem aqui logos pré-definidas. Vamos supor que a gente vai criar uma logo do zero, sei lá, para o nicho de cinema, né? Aqui a gente consegue pesquisar primeiro o elemento. Como o Canva não tem, né, como você fazer ilustrações aqui de mão livre, você vai ter que se limitar a buscar por um elemento já pré-feito, por outro designer, né? No caso, vamos pesquisar cinema mesmo, que vai aparecer claquetes, pipoca, né? No caso, vários elementos que vocês podem usar aqui. Tá. Aqui você colocou os elementos na prancheta, vocês viram que eu só cliquei nos elementos, eles já foram para a prancheta. E vocês conseguem mudar aqui a direção, o tamanho, a rotação. Vocês podem clicar aqui e arrastar com o mouse para o lado para deixar mais inclinado os elementos, né? Vamos lá, ver o que a gente pode tirar aqui, né, de uma logo do nicho de cinema. As cores, geralmente são, a maioria delas editáveis nesses elementos do Canva. Eles, na verdade, são vetores, mas quando você vai trabalhar aqui na prancheta do Canva, ele vira bitmap, né? No caso, você não vai conseguir jogar para o Adobe Illustrator, que é o programa mais comum para se manipular vetores, né? Tá, o que a gente pode fazer com essa primeira forma aqui, ó? Aqui em cima ele vai te dar todas as opções, não é igual ao Photoshop, que as ferramentas ficam dispostas o tempo todo na interface, a gente vai abrir ele mais tarde e vai ver. Mas quando você clica no que você quer manipular, aqui em cima ele já te dá as opções, né? No caso, esses dois quadradinhos aqui são as cores que a gente pode mudar. No caso, a cor que está em branco aqui é o que vai ter em branco já no elemento. E o que está em preto é o que vai ser preto no elemento, né? No caso, a gente pode colocar aqui nessa aquarela a cor que a gente quiser. É só brincar aqui mesmo, clicar aqui para deixar mais claro, mais escuro. A gente consegue mudar aqui a tonalidade, quer dizer, aqui a gente consegue mudar a cor e aqui em cima a gente consegue mudar a tonalidade tranquilamente. É só clicar, que é tudo no mouse mesmo, eu não estou apertando nenhuma tecla para fazer essas ações aqui. E nas outras partes brancas também a gente consegue mudar. Vamos ver uma cor que contrasta legal com azul, pode ser o amarelo ou laranja. Aqui embaixo a gente tem uma rodinha que dá o zoom. Vocês podem clicar aqui em ajustar, que ele vai deixar já o tamanho melhor para trabalhar, que ele já vai pré-definir. Vocês podem clicar aqui em inteiro, que ele vai voltar para o tamanho original de quando você criou a prancheta. Ou aumentar aqui em valores maiores de porcentagem e diminuir o zoom. No caso, eu gosto de usar aqui a ferramenta da rodinha, que você consegue ir vendo em tempo real quanto que está aumentando e distanciando, né? Ficou alguma dúvida aqui quanto às cores, a redimensionalização, a rotação do objeto? Não é bom eu trabalhar com uma paleta de cores antes de você já ir para ele, para manipular os elementos? Muito bem. Na criação de identidade visual, que no caso que a gente está fazendo aqui, né, começando um esboço de logo, é muito importante a gente ter pré-estabelecido a paleta de cores, né? Eu separei um estudo sobre isso para a gente comentar, eu acho que na próxima aula ou na última, que é justamente a psicologia das cores, né? No caso aqui a gente está só vendo mesmo as ferramentas da logo, mas isso, muito obrigado aí quem comentou isso. É importante a gente estudar antes de construir uma logo, né, um trabalho desse tipo. A psicologia das cores, basicamente, é uma ciência que estuda, né, qual emoção, qual sentimento, vontade uma cor passa, né, uma certa cor passa. Então, se você já tem um estudo de brand,
da sua marca, né, da empresa, ou então da empresa que você vai prestar o serviço, você já vai ter ali mais ou menos o que ela quer passar. E dando uma estudadinha nessa psicologia das coisas, você pode concluir, tipo, o verde é uma cor mais positiva, mais natural, mais de natureza, de alegria, de esperança. E aí você vai compor aqui na sua logo, né? No caso, eu estou só mostrando mesmo as funcionalidades do Canva e o que a gente pode fazer nele. Mas muito obrigado, João. É muito importante a gente ter o estudo de psicologia das cores para a gente aplicar na nossa logo. E quanto às ferramentas do Canva que eu mostrei aqui até agora, tem alguma coisa que não ficou claro, que eu mexi rápido demais? Raíca Duarte, vale ressaltar que o Canva utiliza as numerações da Pantone. Muito bem. Aqui no esquema de cores vai ter um código, né? Eu esqueci de comentar sobre ele, muito obrigado, Raíca. Que no caso o nome dele vai ser código hexadecimal. Dentro do design é muito comum você ver esse termo, né? Que é simplesmente um esquema de hashtag, alguns caracteres e nisso vai dar uma cor. É o código da cor, específico da cor, né? Então, geralmente quando você vai trabalhar com Photoshop, com o Canva aberto aqui ao mesmo tempo, ou voltando a dizer, da identidade visual, você já tiver algum código hexadecimal específico, né? Para ser exata a utilização daquela cor, você pode colar aqui também o código e utilizar essa cor, tranquilo. Ana Júlia Veras, tem um site que ajuda no lance das cores, eu acho. Tem paletas já formadas. Isso é verdade. Tem muitos sites, né, que ajudam a gente nessa decisão de escolha de cores. No caso, o Adobe Color. Tem vários sites aí que ajudam vocês na decisão de uma paleta de cores, né? No caso, você dá lá uma informação primeiro, ou então um tom que você quer, ou já uma cor que você gosta, ele vai te dar as outras cores que contrastam bem, né? Contrastam melhor com a cor que você colocou lá. Pedro, particularmente, creio que vou aprender mesmo é quando estiver trabalhando no Canva mesmo. Então, essa aula aqui é para a gente ter uma introdução, né? Claro que trabalhar diretamente com a plataforma, com o aplicativo que seja, é muito mais chance de você aprender mesmo, né? De você se familiarizar. No caso, eu estou mostrando aqui, dando um passo a passo, né? Um caminho que você pode tomar quando você já for abrir para também não ficar perdido e tal. Mas eu quero sim que vocês aprendam, consigam criar peças aqui no Canva, né? No caso. E vamos continuar aqui com o que a gente pode fazer com as formas que a gente selecionou. Tá. No caso aqui... Perdão? Pode falar. Oi, professor, boa tarde. É que eu não estou conseguindo achar minha mãozinha de novo. Uma dúvida. A parte que tem de personalizar, eu entrei no Canvas e não consegui achar. Você poderia, quando puder, indicar novamente? Ou senão eu procuro na aula gravada também. Personalizar o quê? Quando você estava montando o projeto, foi que a bateria acabou e eu retornei, aí não deu tempo de perguntar. A parte que você personaliza, foi a última coisa que eu ouvi antes de cair. Que eu personalizei o template pronto? Só me indicar assim rápido onde que era, se não for problema. Uhum. Então, no caso aqui, sempre que você for abrir um Canva, uma prancheta, ele vai te dar modelos prontos aqui na aba Modelos, ó. É o primeiro ícone aqui, embaixo de início. E ele vai te dar modelos prontos. No caso aqui, o nosso amigo sugeriu a gente fazer aqui um esboço de uma logo e tal. E aqui já vai ter modelos prontos, né? No caso, eu vim aqui e fiz o processo de pesquisar pela palavra logo. Aí já apareceu aqui logotipo. Eu cliquei, abriu essa prancheta aqui. E aqui em modelo já vai ter modelos de logo, né? Que no caso é só clicar mesmo. Vamos ver se a gente consegue editar aqui rapidamente para você ver. E já vai ficar tudo personalizável, né? Os campos de texto, né?
Você consegue editar clicando 2 vezes. As cores eu acabei de mostrar, né, que a gente consegue mudar. E no mais é isso, o esquema de personalização do Canva. Tá, vamos continuar aqui com as possibilidades que a gente tem ao editar uma forma, né? Um elemento. Clicando aqui em editar imagem, vai ter o Smart Mockups, que é um site que eu comentei ontem, que ele é do mesmo criador do Canva, e você consegue já projetar a sua arte num mockup, né? No caso, clicando aqui, ó, já projetou lá o elemento que a gente acabou de editar dentro de um mockup. Isso é muito bom para apresentações, como eu comentei na aula passada. Quando vocês forem apresentar um projeto, alguma coisa que precise vender, né? Tipo, vender a ideia de como vai ficar, de aprovação, vocês precisam aplicar em mockups, né? No caso aqui, como era um elemento vetorial, não ficou muito legal lá no mockup. Mas depois a gente explora mais um pouquinho aqui essa ferramenta. Aqui em Duotone, a gente consegue mexer nas cores, só que no caso é como se fosse um filtro, ele aplica completamente na imagem e é melhor para trabalhar com imagem mesmo, não o elemento, né? No caso, tem uma logo que você jogou aqui no Canva, né, diretamente da internet. Vamos lá, logo Coca-Cola PNG. A gente vem aqui em imagem. Ver se acha ela aqui com fundo transparente para a gente conseguir trabalhar. Tá, você vem sim com o botão direito, copiar imagem. Acredito que já vai conseguir jogar lá no Canva. E dá um Ctrl C. Eu apertei aqui no meu teclado o botão, aliás, Ctrl V, que é a ferramenta de colar, né? No caso, Ctrl C é de copiar. Ou você pode clicar aqui com o botão direito em cima da sua prancheta e clicar em colar, né? Voltando para a ferramenta Duotone. Como eu falei, aqui eu não consigo alterar a cor da logo da Coca-Cola naqueles quadradinhos de cores que o Canva dá para os elementos do Canva, ó. Tá vendo que não aparece mais, não aparece o quadradinho vermelho que era para aparecer aqui? Porque essa imagem aqui não é um vetor, né? Não tá como o elemento do Canva. Eu coloquei da internet ou tinha salvo no meu computador. Então eu vou ter que usar o Duotone, no caso é o mais eficaz, quando você vai fazer isso aqui, e você vai conseguir colocar a cor que você quer. No caso aqui, ele não vai te dar todas as cores, mas você consegue editar. Vamos supor que o fundo da nossa prancheta fosse preto, né? E no caso, a gente precisaria da logo em branco. E aqui ele não deu, né? A gente pega aqui qualquer um, vamos pegar esse aqui, âmbar, e definir os 2 tons em branco. E pronto. A logo da Coca-Cola ficou branca, né? No caso, é um elemento que a gente pegou externamente da internet. E a gente usou o Duotone para fazer isso, porque a gente não teve aqui as opções de mudar de cor direto na plataforma. Tá, vamos voltar aqui para como estava. Aliás, eu vou deixar aqui a logo da Coca-Cola para a gente ter os 2 exemplos, né, de elemento e como vai funcionar as ferramentas neles. No caso da ferramenta também de mockups, o da Coca-Cola vai funcionar melhor. Vamos ver. Não ficou tão melhor assim. No caso, tinha que ser já uma imagem própria para esse mockup. Mas depois a gente explora essa ferramenta. Eu estou desfazendo aqui as coisas que eu fiz apertando a tecla Ctrl Z. Vocês viram que eu coloquei aqui no mockup e desfiz rapidamente? Né?
No meu teclado eu estou apertando junto com a tecla Ctrl, a tecla Z, e ele desfaz o que você faz. Isso já é manjado de todos os programas, né? Não é só o Canva. Quem trabalha com Excel, com Word, sabe que é um atalho do teclado para desfazer as ações. Mas aqui no Canvas você consegue desfazer também clicando nessa setinha aqui em cima, ó, do lado de redimensionar. Vai ter uma setinha para trás que ela vai desfazer o que você fez. Vamos seguir aqui para as ferramentas de editar a imagem. Para mostrar melhor a ferramenta de sombra, eu vou deixar o fundo branco, né? E vou aqui na logo da Coca-Cola de novo, que a gente não está conseguindo mais ver, e aplicar uma sombra. No caso, ele já te dá aqui, ó, alguns presets, né? Algumas pré-definições de sombra. Geralmente o mais usado é esse primeiro aqui mesmo, tá vendo que aplicou uma sombra com contorno certinho na Coca-Cola? Isso aí vai acontecer porque essa imagem ela é PNG, né, e sem fundo. No caso, se eu colocasse alguma imagem aqui que não é PNG, ó, que não tem o fundo transparente, a sombra não ia ser aplicada da melhor forma, né? Deixa eu ver aqui. No caso, essa daqui. Não, essa é PNG também. Tá, eu acho que essa daqui a gente vai conseguir ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. Ctrl V, colei a foto aqui. Vamos lá, editar a imagem. E clicar aqui em sombra, ela vai aplicar no contorno quadrado, né? Porque no caso a foto tem um fundo vermelho, não vai aplicar onde eu quero, porque eu não estou conseguindo acessar as camadas dessa foto aqui. Mas, para quem tem a conta do Canva Pro, no caso, né, Premium, a gente consegue tirar o fundo dessa imagem, né? No caso, eu acho que ele vai tirar o fundo vermelho, vamos ver, ó. Removedor de fundo, tem a coroa aqui, é porque é Pro. A gente clicou em removedor de fundo. No caso, ele tirou a parte branca, né? Como é uma inteligência artificial que faz esse trabalho, ele identifica o branco como o fundo mais comum que as fotos vão ter, né? Aí, no caso, se eu aplicar a sombra nessa camada aqui, ela já vai aplicar nas partes, né, que foram removidas, ó. Esse shape aqui ficou com fundo transparente, então a sombra foi aplicada nele. O que mais que a gente pode fazer aqui? Aqui tem filtros, né? No caso, eles vão fazer a manipulação da imagem toda pela inteligência artificial. No caso, esse daqui, psicodelismo, a gente vai ter que clicar em usar. Geralmente, antes de você usar pela primeira vez algum desses filtros, o Canva vai pedir para você ativar primeiro, aí ele vai te dar os presets. No caso, eu posso fazer esse efeito aqui, né? Tendo domínio de todas essas ferramentas do Canva, dá para a gente chegar num resultado muito legal aqui, né? Sem precisar dominar Photoshop e tudo mais. Mas como eu falei, cada programa tem sua utilidade específica, então no caso, para fazer uma logo vai ser melhor o Illustrator, para manipular a imagem vai ser o Photoshop, mas vamos seguir aqui com o Canva, com o que a gente consegue fazer. Tá, eu vou deixar aqui os outros elementos da nossa arte, né, da nossa logo, na mesma paleta aqui. Só para não ficar uma coisa assim muito diferente. Tem alguém tentando falar? Não, tem alguém com o microfone aberto mesmo. Só que não é fácil falar.
É bom quem tiver com o microfone aberto aí, desativar o microfone, que às vezes pode ser que interrompa a aula. Tá, vamos seguir aqui. Ficou alguma dúvida quanto a essas ferramentas que eu acabei de mostrar do Canva? Tá, a última que eu mostrei, você clica aqui em editar a imagem, você vem aqui no final, vai descendo até o final e ela vai aparecer aqui, ó. Né? Que são sugestões. Antes de você usar, essas daqui eu ainda não usei nessa conta do Canva nenhuma vez, por isso que elas estão aqui. Aí sempre que você clicar a primeira vez, ele vai pedir para você ativar, né? No caso aqui, usar, que você vai autorizar. E ela vai passar a aparecer aqui em usado recentemente. No caso, essa daqui, psicodelismo, que eu tinha acabado de usar, ela apareceu aqui no final. E aí ela subiu. Mas vocês podem buscar aqui também, né? Psicodelismo, que vai aparecer, ó. Já está ativado, então já apareceu aplicando aqui na peça. Tem a opção de pixel também, pixelização. É o mesmo processo, você clica aqui em usar. E é só isso mesmo, tudo clicando, não foi preciso usar nenhum atalho do teclado. E é isso, vamos ver aqui o que a gente pode fazer mais, achar mais aqui na interface principal do Canva. Aqui em projetos, vai aparecer os projetos que vocês já fizeram, que vocês já desenvolveram, né? Recente vai ser sempre que você terminar de fechar um projeto, ele vai aparecer em primeiro aqui. E vai compor a lista. Mas aqui embaixo vai ter todos os designs, as imagens que você fez o upload no Canva, né? No caso, essas duas aqui, eu nem fiz o processo certinho lá de anexar a foto, eu só apertei Ctrl V e elas já ficaram aqui salvas na minha conta do Canva. Tá. Aqui em modelos, né, como eu já tinha mostrado para vocês, vai ter pré-definições de trabalhos de todos os tipos, né, post para Facebook, post para Twitter, banners para LinkedIn, capa para Facebook, montagens de fotos, convite de casamento, logo, relatório, né, uma ferramenta muito completa e, como eu disse, quebra um galho muito grande. Ninguém precisa ter um diploma de design ou ser um designer especialista para dominar a ferramenta aqui do Canva. E as ferramentas são basicamente essas, né? No caso, agora a gente pode passar, né, para a tipografia, como a gente já mexeu aqui nos elementos. Deixa eu só colocar aqui de volta o branco, eu acho que é bem melhor. E na tipografia já vão ter ferramentas diferentes, né? Clicando aqui em texto, ele já vai te dar algumas pré-definições de texto estilizado. A gente consegue ver aqui algumas paradas bem legais, que foram todas feitas no Canvas, é como se fosse templates mesmo, igual das artes que a gente mostrou, que são editáveis, né? No caso, basta clicar. Esses aqui são, acho que são Pro, né, que está escrito aqui, que precisa ser assinante. Mas vão ter algumas opções grátis e todas são 100% personalizáveis, né? No caso, para combinar aqui com os elementos que a gente escolheu, a gente pode optar por alguma coisa mais tecnológica, né? Talvez isso aqui. Ou isso aqui. Eu particularmente gostei desse daqui, mas acho que não combina muito para o nicho que a gente está querendo compor aqui, né? No caso, essa daqui tá simples, eu gostei, acho que faz uma composição legal.
A mudança de cor vai ser o mesmo esquema ali do elemento. Você clica aqui onde vai ter a cor representada e consegue mudar tranquilamente. E aqui em efeitos vocês já vão ter possibilidades variadas, né, de estilizar o seu texto. No caso, esse texto que a gente pegou aqui, ele já estava com um efeito aplicado, que é o efeito vazado. Ele normal, sem nenhum efeito, ficaria assim. Deixa eu colocar outra cor, que eu acho que essa não está muito legal de ver. E é só ir clicando, que vai aplicando outros tipos de efeitos. No caso, esse daqui é interessante, que a gente consegue manipular a direção dele, a distância dele. A cor que vai ficar no fundo, né? Vocês viram que ficou tipo um drop shadow, tipo uma sombra projetada atrás? Vocês conseguem mudar aqui a cor tranquilamente. E todas as outras opções aqui de dimensionamento. Tem um efeito flutuante, que na real é só uma sombra mesmo, é igual aquela sombra que a gente aplicou nos elementos. O efeito vazado, que já estava quando a gente escolheu esse preset aqui de texto. O efeito desalinhado, que eu acho que também é tipo uma sombra, mais o efeito vazado, é o que a gente consegue ver. Esse efeito eco aqui é muito legal também, para brincar com as cores. Efeito falha, parece aquele efeito também psicodélico lá que a gente viu. Combinem esse aqui com cinema. Tem um efeito neon. Eu acho interessante aqui na intensidade do efeito neon colocar mais aqui para o final. Eu acho que fica mais realista, né? E aqui você consegue colocar uma caixa de fundo. Não sei se está dando para ver legal na transmissão, porque está rosa. Mas vocês conseguem mudar aqui a cor da caixa tranquilamente. E no mais, os efeitos aplicáveis em texto são esses, né? Aqui, além da ferramenta de efeitos, vocês conseguem ver a tipografia em si, né? A ferramenta de mudar a tipografia. Aqui estão as usadas recentemente, mas vai ter uma infinidade aqui. A lista de tipografias do Canva é muito grande, né? Infelizmente, a maioria vai ser para conta de assinantes, mas tem uma variedade enorme aqui. Por isso que eu digo, o Canva é uma plataforma completa, ela quebra um galho gigante, né? Nessa questão de ter tudo numa plataforma só, mas justamente por ter tudo que ela vai ser limitada às opções. Depois, quando a gente abrir o Photoshop aqui, eu vou mostrar também o que a gente consegue fazer com as tipografias dentro do Photoshop. Tá. Além de mudar a tipografia, você consegue mudar o tamanho aqui da letra. Tem um botão de mais, tem um botão de menos, ou você pode escrever aqui também o tamanho que você quer. No caso, esse tamanho aqui é baseado em pixels. Aqui a ferramenta de negrito, né? Quem já trabalhou com Excel, com Word, já conhece, né, essas outras ferramentas aqui de diagramação. Texto justificado para a esquerda, texto justificado para a direita. É só ir clicando que ele vai mudando no mesmo botão. Aqui vocês conseguem pontuar, né? No caso, cada backspace que você dá, cada enter que você dá, ele vai criar um ponto. Isso daqui é interessante na criação de cardápios, né? Que ele vai deixar a lista em tópicos, né? Vai ficar claro para quem está lendo que cada backspace aqui é um tópico, porque vai aparecer essa bolinha aqui do lado, né? Se você der 2 backspaces seguidos, a bolinha some, né? Se você não escrever nada e der outro backspace, a bolinha vai sumir.
Ferramenta bem simples aqui, muita gente já deve conhecer. Vamos voltar aqui a justificar o texto e tirar essas bolinhas. Tá, aqui você consegue mexer no espaçamento entre as linhas, né? No caso é a distância de uma linha que você escreveu para outra. No caso é só mesmo para deixar tudo certinho. O interessante mesmo na criação de logos, né, que eu acho, é a gente mexer no espaçamento entre as letras. Tá vendo quando vocês deixam as letras espaçadas aqui, né, no caso os caracteres, fica uma coisa mais estilizada e tal, dá um ar mais sofisticado. Aí no caso do Photoshop, ele tem uma certa limitação de diagramação, no sentido que quando você cria uma caixa de texto, você quer editar, sei lá, só a cor da palavra Brave. Você vem aqui, seleciona Brave e muda a cor. Opa. No caso não está aplicando porque a cor está vindo do efeito de neon, perdão. Deixar sem efeito aqui. E a gente consegue ver justamente isso que eu queria mostrar para vocês. No caso, o efeito estava aplicado na caixa de texto inteira, né? Isso aí é uma limitação, porque eu queria editar só a palavra Brave. E no caso do Photoshop vai ser diferente. É um pouquinho mais complexo de mexer, mas você tem essa liberdade maior. Aqui, como vocês podem ver, eu estou selecionando mais de um elemento, né, clicando e arrastando com o mouse, e aí eu consigo mexer eles todos. Eu tenho também a opção de agrupar, para eu não ter que ficar selecionando sempre. Eu venho aqui, seleciono uma vez, clico em agrupar, né, e agora todos eles mexem junto, independente de qual eu selecionar. No caso, vamos supor que a gente já chegou aqui em uma logo e tal, e a gente quer colocar um fundo, mexer na opacidade das imagens. A gente vem aqui em fotos, né, o processo que eu já mostrei para vocês, e coloca aqui background amarelo. E a gente aplica aqui. No caso, se a gente quiser deixar esse grupo aqui ou o elemento que a gente quiser mais transparente, né, para aparecer mais o fundo, a gente clica aqui nessa ferramenta que tem como fosse um tabuleiro de xadrez e mexe nessa rodinha aqui de transparência. Tá vendo que só o elemento que eu selecionei está mexendo na opacidade? Vamos desagrupar eles aqui para a gente mexer em cada um de uma vez. Mesmo processo, clicou aqui, desceu. Você conseguiu mexer na opacidade ali de cada elemento. É muito interessante brincar com essa ferramenta de opacidade quando você vai criar, tipo, uma composição já, né? Como fosse uma arte com a logo, né? Não só a logo em si. E no mais é isso, né? Já entrando nessa outra ferramenta aqui, animar, que ela aparece basicamente quando clica em qualquer coisa aqui, ó, vai ter ela animar, ela vai ser de vídeo, né? No caso a gente consegue selecionar tudo aqui, vir na ferramenta animar e escolher um tipo de animação para a nossa logo fazer. Aqui só de passar o mouse em cima de cada preset de animação, a gente já consegue ver como que vai ficar, ó, antes mesmo da gente aplicar. Tem vários tipos de animação aqui, mas você não consegue mexer assim, mais ou menos na direção dela e tal. Você consegue ajustar a velocidade, e isso também é um recurso só para contas premium, né? E a direção de cima ou para baixo, que vai aplicar essa animação, também é um recurso premium.
No caso, vamos aplicar aqui e clicando aqui, ó, você consegue ver como é que tá, né? Como é que ficou a composição, a animação em si. Aqui em segundos, como o nosso vídeo, nossa arte virou um vídeo, a gente consegue determinar a duração desse vídeo, né? No caso, como foi só essa animação de entrada mesmo, 5 minutos é mais do que suficiente. Aqui dá para vocês criarem, né, uma vinheta para vídeo de vocês, para story, para vocês aplicarem nesses trabalhos de vocês, né? Saindo da parte de animação, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. A gente tem a ferramenta de cortar, né? Cortar não é um mistério para ninguém, a gente vem aqui e consegue tirar uma parte do nosso elemento. É só clicar em cortar, fazer aqui o corte que você deseja, clicar em pronto. E a ferramenta de inverter, né? No caso é o espelhamento. Você pode espelhar horizontalmente ou verticalmente. E outras ferramentas aqui também estão presentes no programas como Word, Excel, no caso de deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ou colocar uma linha embaixo do texto. Isso já não é mistério para ninguém. No caso dessa ferramenta aqui do cadeadinho, ela serve para trancar a edição de determinado elemento, né? No caso, eu quero mexer em todos os outros, né? Selecionando todos os outros, mas não quero mexer nessa fita aqui, ó. Então a gente vem aqui no cadeado e tranca. E quando a gente editar, ó, editou todos, menos aquele lá. É como se ele ficasse, como se ele já fizesse parte da composição. Mas para liberar de novo é só clicar em cima dele e liberar aqui no cadeado, né? No caso, às vezes, em ferramenta de texto é muito útil quando você quer mudar a cor de algumas coisas, mas de algumas outras não. Você vem aqui, seleciona tudo, seleciona aqui a mudança de cor e muda, né? Essas são todas as ferramentas que você vai ter disponível na prancheta do Canva. Ficou alguma dúvida até aqui sobre essas ferramentas? Muito bem. Vamos ver o que a gente pode explorar mais aqui nesse site antes de a gente passar aqui para o pacote Adobe. Opa. Tá, eu já expliquei os modelos, que são os templates prontos. Os projetos, os projetos que você já começou, lá você consegue editar tudo. Aqui nessa ferramenta de pesquisa, né? Se tiver selecionado projetos, vai ser os projetos que você já começou, mas se tiver selecionado modelos, vão ser os templates que o site já te dá, né? No caso, é muito intuitivo, você basta pesquisar aqui, né? Se você quer fazer uma story, você coloca aqui story de saúde, ele já vai te dar, e dá um enter, ele já vai te dar alguns stories, né, da área da saúde, e você consegue personalizar, como eu ensinei no início dessa aula. Tá. Agora que a gente já viu tudo do Canva, né, eu acho que não ficou nada para explicar. Na verdade, ainda tem algumas coisas como a ferramenta de som, né, de áudio, que vai mais para a composição de vídeos, mas não vai ser o foco da nossa aula em si. Acho que a gente já pode passar para o pacote Adobe, né? Vamos lá, deixa eu abrir a apresentação. Beleza. Pode falar, Clenir. Eu tenho uma dúvida se no Canva eu consigo colocar um link clicável, assim, como no Instagram, sabe? Muito bem. Dentro do Canva, para você fazer uma arte que você pode interagir, assim, clicar e ir direto para um link ou para uma página, né, de escolha sua,
você vai ter que salvar o projeto em PDF, né? A gente não tinha chegado nessa parte, mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o projetinho que a gente tinha começado e vamos supor que clicando aqui no nome, né, Be Brave, que está escrito aqui, a gente precisa entrar no site. É só a gente clicar nesses 3 pontinhos aqui, clicar em adicionar link e colocar o site, né? No caso, vamos só colocar o Google aqui de exemplo. E beleza, virou um link clicável, né, aqui. Aí na hora de salvar, você vai vir aqui em baixar. Como a gente aplicou animação, vai estar em vídeo, né? Mas vocês vão ter que selecionar PDF padrão ou PDF para impressão, porque o PDF é a única extensão de arquivo que dá para clicar, né? No caso, se vocês quiserem clicar em salvar em outro formato, esse link não vai funcionar, né? Como em PNG e tal. Vamos salvar aqui só para a gente ver como é que funciona. Beleza, salvamos. E pode ver que o mouse muda aqui, né? Quando a gente passa por cima, é porque a gente consegue acessar um link. E pronto, foi pro Google, que foi o link que eu adicionei. E é só isso, né? Não tem muito mistério quanto a isso. Aqui no fechamento de arquivo, né? Na hora que vocês forem salvar, o PNG, ele é o que tem a resolução melhorzinha, né? Independente do tamanho da foto, o PNG vai ter uma qualidade superior ao JPEG, né? Mas os dois são extensões de arquivo de foto, né? Se vocês tiverem a intenção de só salvar a imagem, pode selecionar qualquer um deles. E a ferramenta de tamanho aqui, como eu falei, você só vai conseguir mudar, né? Depois que você já fez a arte, se a sua conta for Premium. E é só clicar em baixar, bem didático. Muito obrigada. Tá. Acho que é isso, né? Quanto às ferramentas do Canva, né? Eu ainda estou decidindo se a gente faz uma atividade no Canva, né? A gente pode fazer alguma coisa parecido com o que eu mostrei aqui na aula, né? Uma logo, um card. No final da aula a gente decide como é que vai ficar a dinâmica de hoje e aí o mesmo processo, né? Mandem lá no grupo até os meio-dia, né? É muito importante que vocês terminem de mandar o trabalho de vocês antes do meio-dia, porque depois começa a misturar com as mensagens do próprio projeto, da coordenação do projeto, e acaba atrapalhando o fluxo de informações no grupo, tá? Aqui no pacote Adobe, todo mundo lembra o nome desses ícones aqui? Posso escolher algum para vocês falarem? Esse quarto ícone aqui. Que programa que é esse daqui? InDesign, muito bem, Beatriz. Qual que é esse último aqui? Behance, muito bem, Marcos. Tá, o pacote Adobe, ele é composto por todos esses softwares aqui. Então, no caso, quando a gente for acessar ele, diferente do Canva, a gente vai precisar baixar o Creative Cloud, que é esse programa aqui. Para baixar ele não tem muito mistério, né? Basta pesquisar aqui Adobe Creative Cloud ou pacote Adobe. O primeiro link vai ser o link oficial aqui. Se não for algum anúncio, tem que se atentar, né? E aqui no caso abriu em inglês, mas ele já tem aqui, ó, né? Fazer assinatura ou usar a versão de demonstração, né? No caso aqui a gente já tem ele baixado. Eu vou abrir ele aqui para vocês. E a interface dele vai ser a seguinte, ó. Vai ter aqui os softwares que vocês já têm instalados. Vão ter aqui os outros softwares do pacote Adobe. E basta clicar em instalar, né? Depois que você já baixou e já fez sua assinatura.
né? Lembrando que o pacote Adobe é pago, né? Mas, como eu falei na primeira aula, tem algumas formas de você conseguir acessar esse software, tem alguns tipos de conta que são compartilháveis, né? Tem versões de demonstração, e no YouTube, geralmente, quem não conseguir pagar o pacote Adobe, consegue achar, né? Alguns outros métodos que não são oficiais. Tá, aqui como a gente já tem o Adobe Acrobat e o Photoshop instalado, a gente só vai clicar aqui em abrir, ou no ícone que tiver aqui no seu computador, ou pesquisando aqui, Photoshop. E a primeira interface dentro do Photoshop vai ser essa daqui, né? O Photoshop, ele não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Muita gente que trabalha já há algum tempinho com Canva e tudo, acha que o Photoshop é muito complexo, mas eu vou mostrar aqui para vocês que a complexidade dele só está na variedade de ferramentas, né? O que você vai fazer, as ferramentas que você vai usar, geralmente são bem didáticas, né? Eu mesmo, quando vou fazer alguns trabalhos complexos e tudo mais, nem chego a usar, tipo, metade das ferramentas do Photoshop, né? Porque são tantas que acaba sendo muito específico a função de cada uma. E aqui a gente consegue ver em recente os projetos que a gente já fez, né? Que a gente já começou na nossa conta. Na nossa conta ou no nosso computador aqui, que o Photoshop está instalado. E para começar a editar no Photoshop, né, para já abrir aquela telinha da prancheta, a gente clica primeiro aqui em Novo Arquivo. Não é igual o Canva, que já te dá alguns templates pré-estabelecidos lá para você editar. Aqui no Photoshop você vai ter que ou baixar aqueles templates no formato da extensão do Photoshop, ou começar do zero mesmo o projeto, né? No caso, não fica disponível aqui templates pré-feitos, né? Aí, no caso, aqui você vai escolher a função da sua prancheta, né? E as configurações dela. Aqui, você consegue ver que já tem algumas pré-definições de prancheta para foto, para impressão, para arte, ilustração, para web, né? E vai ter os seus respectivos tamanhos. Para a web, geralmente tem aqui grande web, que é o tamanho Full HD, média, mínimo, né? Que é mais para web design. Tem muita gente que desenvolve o layout de sites pelo Photoshop. Beleza, ilustração aqui, impressão, quando você clica, vão ter os tamanhos, né, de coisa impressa, de folha A4, folha A3, tamanho de carta, papel jurídico, ofício. E quando você selecionar aqui a opção de impressão, ele já vai converter o seu arquivo para CMYK, que no caso é o esquema de cores que você precisa utilizar para a impressão ficar exatamente como você produziu ela aqui no Photoshop. Tá, vamos aqui primeiro fazer uma do zero, né, sem selecionar nenhuma pré-definição, para vocês entenderem. Detalhes da pré-definição, vocês escrevem aqui o nome que vai ficar, né, o seu projeto, no caso o arquivo, depois quando você salvar, colocar Circuit Online, aula 3. Aqui no tamanho é igual o esquema lá do Canva, né, como eu falei para vocês, para feed, né, para story, vão ter tamanhos pré-estabelecidos, né? No caso, vamos fazer aqui de story, porque a gente fez para feed lá no Canva. No caso, vai ser 1080 de largura e 1920 de altura. No caso, em proporção, vai ser 9:16, se eu não me engano. Né? Que aí, no caso, geralmente as demandas vêm assim, né? Não, faz uma coisa 9:16... E aí você já vai lembrar disso daqui, né? Que no caso é a proporção de story, de reels, né? E por aí vai. Na resolução, sempre que eu vou fazer um trabalho eu deixo em 300, né? Aqui o Photoshop sempre vai abrir já em 72, mas eu considero 72 uma resolução baixa. Lembrando que o peso do arquivo final
vai variar de acordo com o tamanho dessa resolução aqui que você colocar, né? Além da dimensão também, de largura e altura. Mas geralmente a resolução é o que mais influencia, né? Beleza, aqui tem a orientação. Se eu trocar aqui, clicar no modo paisagem, vai inverter os valores aqui, né? O tamanho maior vai para a largura e o menor vai para a altura. E aqui eu posso escolher se minha arte vai ser feita com esquema de pranchetas múltiplas ou não. No caso, se eu for fazer uma coisa só, eu não preciso selecionar aqui. Mas se eu for fazer, por exemplo, uma sequência de vários stories ou várias coisas parecidas assim, eu já quero fazer tudo num projeto só, eu clico aqui em pranchetas e aí dentro da tela da prancheta eu vou ensinar vocês como criar mais de uma. Tá, vamos clicar aqui em criar, aí já vai aparecer aqui o nosso canvas, igualzinho no Canva que a gente acabou de usar. E vão ter já todas as ferramentas disponíveis aqui do lado, né? Porque geralmente você vai trabalhar primeiro com elas e depois vai editar aqui no esquema de camadas. Esse é um grande diferencial lá do Canva. O Canva trabalha em camada, mas você não consegue editar o esquema de camadas dele igual no Photoshop, né? Vamos supor aqui que a gente vai criar um retângulo aqui. Ele já me deu as propriedades aqui, geralmente as propriedades é bom deixar aqui. Outro diferencial do Photoshop é que você pode mexer na interface dele todo, assim. Você pode tirar isso daqui, colocar aonde você achar mais visível, que vai trabalhar melhor. Geralmente todos os designers usam do jeito que está aqui, né? Só que falta algumas coisinhas aqui, algumas janelas que é importante a gente colocar, né? Que no caso eu acho que estão aqui, ó. Vocês podem colocar aqui para não tomar muito espaço das camadas. É bom você dedicar um espaço bem grande para onde vai ficar as camadas, que no caso vai ser essa janela aqui, e para onde vai ficar as propriedades, que no caso é essa janela daqui de cima, né? Beleza, aí eu criei um retângulo, eu vou segurar Alt, clicar nele e arrastar e vai criar uma cópia. E aqui eu já tenho duas camadas, né? Eu criei a cópia segurando Alt e arrastando. E conforme você vai adicionando coisas aqui, imagens, formas, vai gerando camadas aqui no Photoshop, que você pode selecionar. É mais didático selecionar aqui do que vir aqui direto, porque geralmente quando você tiver com um projeto grande feito, vão ter muitas camadas, entendeu? E para clicar aqui direto no Canva fica difícil. E aí para editar esse triângulo que a gente clicou, a gente tem tanto aqui a opção propriedades, que você vai poder criar um outline aqui nele, que é esse contorno aqui, selecionando aqui o número de pixels. Você pode mudar a cor do outline e tal, não tem muito mistério quanto a isso daqui, né? Aí, na parte de manipulação de imagem, vai ser já mexer com efeitos, né? Você vai ter que clicar 2 vezes na camada do retângulo, que ele vai abrir essa janela aqui de estilo. E aqui você vai ter sombra, vai ter brilho. Geralmente esses efeitos de sombra e brilho no Photoshop, eles vão ser bem mais realistas do que no Canva. E você vai poder mexer muito melhor aqui, né? Ter muito mais liberdade de criação, de manipulação aqui, ó. Tá vendo a sombra que cria ali? Né? Você consegue aumentar aqui a espessura, o tamanho, a opacidade. Bem mais completo do que no Canva, né? Aí no caso, como eu mostrei para vocês a forma de trabalhar com template pronto no Canva, aqui no Photoshop você pode vir no FreePic, que foi um site que eu mostrei ontem, né? E colocar um template, sei lá, do nicho de alimentos. Você escreve aqui alimentos no site do FreePic, vem aqui em PSD, PSD é a extensão do Photoshop, né? E quando você baixar algum arquivo desses aqui, ó, tá vendo que já são artes pré-feitas, é a mesma coisa lá do Canva. Você vai baixar e ao abrir o arquivo,
você vai conseguir editar ela todinha no Photoshop. Deixa eu ver se dá pra gente baixar um aqui rapidamente. Beleza, ele vai vir geralmente num arquivo compactado. Aí você vem aqui, ó, abre o arquivo que está em PSD, que está com o íconezinho do Photoshop, ó. Ele já vai te direcionar para o Photoshop. Você dá um OK. E aqui você edita tudo. Mesmo esquema do Canva, só que com mais ferramentas, né? No esquema de camadas aqui. No caso, essa camada que eu selecionei, ela tá com um triângulo assim, ó, com exclamação, porque eu não tenho essa tipografia, né? No caso, eu vou ter que baixar essa tipografia, né? Aqui, as tipografias que a gente vai ter no Photoshop já pré-definidas aqui, prontas só para clicar e usar, vão ser as que você tem instaladas no seu computador. Então, para usar outras, não é igual no Canva, que já tem várias, né? Você vai ter que ir lá no da fonte, vai ter que ir nesses sites de fonte para baixar, instalar e aí sim conseguir utilizar aqui no Photoshop, né? Mas para editar um template pronto, o processo é basicamente esse. Aqui no Photoshop é interessante essas ferramentas aqui. Tá, vamos selecionar aqui esse texto e selecionar esse texto de baixo também. Opa, selecionar isso daqui, e a gente consegue ver aqui no esquema de camadas o que a gente selecionou e editando uma coisa por vez, ou selecionar duas camadas aqui segurando o Ctrl ou Shift e alinhar elas, ou então mesclar elas para elas virar uma coisa só, né? No caso do texto, para a gente editar o texto como fosse imagem, a gente vai ter que rasterizar. Deixa eu ver aqui que estão mandando algumas dúvidas. Ah, sim. No caso aqui, vocês não estavam conseguindo ver direito as camadas por causa da transmissão aqui, que tem a tradutora de Libras, né? Eu vou mover aqui o esquema de camadas para vocês verem melhor. Pode tocar a tela. É assim que ficam apresentadas as camadas, né, do Photoshop. No caso, quem trabalha com monitor duplo e tudo, pode deixar as camadas só em uma tela e a prancheta em outra. As camadas estavam dispostas aqui embaixo, mas podem ficar aqui também junto com essas outras janelinhas. Aí é só clicar aqui que vai aparecer as camadas, mas é importante que fique aberto sempre, porque você vai mexer muito aqui nas camadas quando editar um design aqui dentro do Photoshop. E aí, além dessas ferramentas que vão ter aqui, que a gente vai ainda estudar melhor elas, a gente vai ter aqui as opções de janela, né? Aqui em janela ele vai dar mais uma ramificação de ferramentas para cada ferramenta, basicamente. Aqui, por exemplo, tem cor. Ele vai te dar uma janela só para você mexer aqui na cor e você pode também mexer, deixar ela fora daqui ou fixar ela aqui. A interface do Photoshop ela é toda modulável, né? Então, tem essas possibilidades. Pediram para mim mostrar como que eu fiz para duplicar os triângulos, né? Os retângulos, aliás. Eu fiz o retângulo aqui normal, escolhi o tamanho dele. Eu segurei Alt aqui no meu teclado, tecla Alt, cliquei no triângulo e arrastei para baixo e ele já veio como uma cópia. E a gente pode duplicar tudo, até a própria prancheta. Que aí, no caso, quando a gente salvar isso aqui, vão ser 3 imagens, né? Vão ser 3 áreas de trabalho diferentes. Aí, no caso desse esquema de pranchetas aqui, quando você vai trabalhar com mais de um card, mais de um story no mesmo projeto, é interessante você deixar a janela de pranchetas abertas aqui. Não, no caso, ela já vai para as camadas. A janela de pranchetas vai ter no Illustrator, perdão. Tá, aqui nas camadas vão ter, ó, cada prancheta e o conteúdo de cada uma delas, né? E aqui nas ferramentas, elas
são um pouquinho diferentes assim do que no Canva, mas a finalidade delas geralmente é a mesma ou tem mais de uma finalidade. No caso, a primeira ferramenta aqui, que é equivalente à tecla V, né? Se a gente tiver com outra selecionada e apertar V, a gente volta para a primeira aqui, é a de seleção. É onde você clica e arrasta as coisas, movimenta, né? Faz o que você quiser. No caso, se eu quero mexer nessa forma aqui, de uma forma mais livre, eu vou ter que clicar aqui no meu teclado, apertar a tecla Ctrl mais a tecla T ao mesmo tempo. E aí ela vai poder se redimensionar assim, né, deformando ela, e clicando com o botão direito eu vou ter todas essas ferramentas aqui, todas essas possibilidades. Posso colocar aqui transformação livre, que ela vai habilitar todas essas outras transformações aqui, no caso de perspectiva, de inclinamento, de distorção, de girar. Vamos testar aqui a de perspectiva, né? Que a gente consegue colocar um esquema de perspectiva aqui no nosso retângulo para dar uma ideia de profundidade. A gente também consegue distorcer, que no caso é mexer assim mais livremente. No caso, como é uma forma geométrica, a gente não vai ter muita possibilidade de distorção aqui. A gente tem que tirar agora o nosso segundo print da aula. Quem tiver webcam, por favor, ligar. Quem puder ligar o webcam, só para a gente registrar. Tiramos aqui nosso print, muito obrigado aí todo mundo que abriu a câmera. E seguindo aqui, que a gente está com pouco tempo nas ferramentas do Photoshop, a ferramenta de seleção é basicamente isso, né? E aí no Photoshop tem um esquema que é o seguinte, lembra que a gente estava editando os elementos lá no Canva, que eles eram em vetor, que a gente conseguia mudar a cor direto e tal e tal? No Photoshop a gente consegue transformar os vetores, né, os objetos inteligentes que se chama, né, no Photoshop, em imagem bitmap, né? No caso a gente vai precisar rasterizar essas imagens para, por exemplo, cortar, né, ter mais possibilidades de distorção, né, que eu estava mostrando aqui agora. E a gente vai ver como é que faz isso agora, né? No caso aqui, na lista de camadas, a gente vai precisar clicar com o botão direito. E vai dar todas essas opções aqui, são muitas, mas como eu falei, mesmo trabalhando anos aí no Photoshop, você não vai precisar usar todas, né? Só se for algumas coisas bem específicas. E para a gente transformar essa imagem em bitmap, né, a gente vem aqui em rasterizar camada. Essa opção bem aqui, de nome rasterizar camada. Você clicou e pronto, tá vendo que saiu um iconezinho aqui dessa camada? Ela virou uma imagem como se fosse JPEG, né, ou PNG. E aí, feito isso, a gente volta lá para o esquema de distorção, que a gente consegue mexer, né, de forma muito mais livre.
do que no caso quando era elemento. Aliás, ainda é um elemento, mas quando era vetor, né? E aqui na segunda ferramenta é importante a gente rasterizar antes, se a gente quiser fazer, por exemplo, um corte assim, ó, separar uma parte desse elemento, né? Só uma parte e mover. No caso, na camada que não é rasterizada, né? Vamos pegar uma aqui, deixa eu ver essa daqui, que ainda é um elemento nativo do Photoshop, a gente não consegue fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente pega a ferramenta de seleção, coloca aqui e tenta mover só uma parte, não dá, vai mover tudo, porque ele está selecionando a camada como um todo, né? E tem como selecionar tudo sem usar a ferramenta de seleção, mas ele só vai realmente selecionar os objetos, ó. Ele vai selecionar as camadas e fazer elas se movimentarem, aí você aperta Ctrl T e consegue fazer elas girarem, mas é isso. Aqui nessa outra ferramenta de seleção é diferente, ela serve também, além de você tirar partes específicas, você só vai mexer na camada que você selecionou aqui, entendeu? Na camada que está clicada aqui, ó. E tem outras camadas de seleção, na verdade essas segunda, terceira e quarta são todas de seleção. Essa terceira aqui é um laço poligonal, né, que geralmente eu uso para selecionar formas específicas aqui dentro de um design. Vamos rasterizar aqui para a gente mover, aí a gente consegue tirar uma forma específica. Isso é muito usado, né? Eu costumo usar isso muito para tirar fundo de imagem, né? No caso, uma imagem que está muito difícil de você tirar o fundo, né? Vamos pegar aqui uma imagem de uma pessoa. O mesmo esqueminha do Canva, vem aqui, clica com o botão direito, copiar imagem, vem no Photoshop e dá um Ctrl V, né, na prancheta que você quer pôr a imagem. E aqui com o laço poligonal você consegue tirar, por exemplo, só uma parte aqui dessa imagem, né? Você vem com o laço poligonal, vai clicando e você tira a parte que você quiser, ó. Cada clique que você dá, ele vira um ponto, tá vendo? E aí você vai selecionando a área desejada. No caso, tem a ferramenta laço, que não é poligonal, que você tem que dar um clique, segurar e ir movendo o mouse para selecionar o que você quer. Eu estou apertando aqui um atalho para tirar a seleção, que é o Ctrl D. Ele desseleciona, né? D de deselect. E no caso tem o laço magnético, né? Que aí ele vai usando a inteligência artificial para definir aqui onde você quer que vai criando, onde você quer não, né? Onde a inteligência artificial define que vai ser criado os pontos. Ele não precisa segurar e nem fazer vários cliques. Você clica uma vez e vai movimentando o mouse, né? Mas no caso, para tirar fundo de imagem, né? Isso eu só faço para imagens que está bem difícil, né? Que o fundo está bem mesclado com o objeto em si que eu quero tirar, que eu vou fazendo aqui com o laço poligonal, né, certinho aqui, ó, dou um zoom, seguro Alt e uso o scroll do mouse para dar zoom. Aí eu vou clicando, ó, um clique, 2 cliques, 3 cliques, até tirar, né, o objeto que eu quero. Mas dessa forma é bem arcaico e realmente só é recomendado para imagens que estão muito difíceis da inteligência artificial tirar o fundo. Aí no caso, eu venho aqui na ferramenta selecionar, que também é uma ferramenta de seleção, e clico em assunto, que ele vai selecionar o assunto específico dessa camada aqui, da mulher, né? E aí ele carrega um pouquinho, você tem que esperar um pouquinho, e pronto, ele selecionou ali a mulher. Aí a gente aperta, a gente pode mover já isso aqui, né? A parte da mulher que ela selecionou, a inteligência artificial sozinha. Ou a gente pode vir aqui na camada
e fazer uma camada só com a parte que a gente selecionou, ó, a gente oculta a de baixo e fica só a que foi selecionada, ou a gente pode usar o atalho Ctrl Shift I para excluir o fundo todo, ó. Aí aperta Delete, que vai ficar só o que foi selecionado. E no mais, a parte importante de seleção é essa, né? Amanhã a gente vai criar uma arte assim do zero ou editando, né, templates com Photoshop para a gente explicar melhor as ferramentas, porque são muitas. Mas de seleção é essa mesmo. O João Carlos está pedindo aqui para falar. Pode falar, João Carlos. Oi, boa tarde. Boa tarde. Beleza. Na atividade de ontem, eu mandei uma imagem. Foi a imagem do Andy Warhol e do Basquiat. Você comentou que aquela imagem ela tinha uma técnica já anterior ao Photoshop. Eu achei isso muito interessante e se você puder comentar sobre isso, eu te agradeço. Beleza. No finalzinho a gente comenta. O Thiago Brandão complementou aqui pra gente, né, quando eu estava comentando sobre as fontes do Photoshop, que são as fontes instaladas no seu computador. Você também consegue ativar as fontes que são disponibilizadas no Adobe Fontes, né? Que para quem tem assinatura, que tem disponível todos esses programas, também consegue ativar algumas fontes lá no Adobe Fontes, né? E o direito de uso delas. Voltando aqui no Photoshop, a gente não vai conseguir falar hoje, né, de todas as ferramentas, mas vai ter ferramentas bem parecidas com a do Canva, que a gente mostrou, né? A ferramenta de texto, que é aqui o T. Se você apertar T no seu teclado, automaticamente o seu mouse vai virar uma ferramenta de texto. E você pode tanto criar um campo de texto assim, ó, que ele vai dar um texto de exemplo aqui, automaticamente, quanto você pode só clicar na tela com essa ferramenta de texto, que você já pode começar a escrever aqui em cima, né? Na próxima aula a gente vai usar assim o Photoshop mesmo para criar uma peça e tudo mais. A gente usou hoje o Canva porque vocês escolheram, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto à utilização do Canva. E antes da gente encerrar aqui, eu abrir, né, e comentar também sobre o que o João Carlos pediu, eu quero lembrar vocês que esse projeto é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, né? Muito obrigado, Circuit Online, por estar participando. E é isso. João Carlos, quanto àquela técnica, né, que eu comentei de ser anterior ao Photoshop, você pode... Eu não lembro o nome específico, mas tem um pessoal na internet que cria conteúdo sobre caligrafia, né, com tinta mesmo, feita com a mão, que é muito utilizado, né, ainda é utilizado em lugares que tem assim uma estética mais old school, mais vintage, e você pode ver lá, talvez você ache o nome específico daquela técnica, eu não sei qual é. Alguém tem alguma dúvida, né, sobre o pouco que a gente falou aqui agora da ferramenta do Photoshop da Adobe? Uma pergunta. Tem Só... como... Pode falar. Por exemplo, você fez uma seleção automática aí, uma das últimas que você fez. Tem como eu editar essa seleção? Ou eu só posso fazer ou manual ou automático? Muito boa dúvida, né? Tem como sim a gente editar essa seleção. Eu vou colocar aqui de novo a foto dessa moça. E quando eu faço a seleção automática aqui, eu vou precisar usar uma ferramenta de pincel que não deu tempo da gente comentar, que é o pincel de seleção. Você vem aqui nessa ferramenta aqui, a quarta, clica com o botão direito e tem aqui ferramenta de seleção rápida. No caso, ele vira um pincel, ó, o seu mouse. E você pode tanto adicionar seleção aqui, ó, tá vendo que faltou uma parte dela? A gente vem aqui na parte de selecionar ou segura Alt para mudar, tá vendo que muda ali o ícone de mais e menos?
E a gente usa aqui, ó, como se estivesse pintando e seleciona a parte que faltou, tá vendo? Ou seleciona essa parte aqui do fundo, é só clicando mesmo, como se fosse um desenho, ó. E a gente pode tirar também, tá vendo? Usando o mouse. Ficou claro, Ana Júlia? Nada. Gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai desbravar mais o Photoshop, né? Mas deu para mostrar bastante coisa aqui. Pelo menos as 4 primeiras ferramentas principais do Photoshop a gente viu que tem mais ou menos a mesma função, né? Que é de seleção. E tem as outras aqui e muitas outras possibilidades de se usar essas outras, né? Igual no Canva, que também tem essas ferramentas de manipulação, mas um pouquinho mais limitada, né? E amanhã a gente vai dissecar mais essas ferramentas do Photoshop. Muito obrigado a quem ficou até o final da aula, muito obrigado a quem está acompanhando, prestando atenção, né? Vamos ter aulas mais ou menos na mesma dinâmica até sexta-feira. Hoje, como eu comentei um pouquinho mais cedo, né? Quem está aqui ainda, ó, 72 pessoas. Quem quiser fazer uma arte lá no Canva, né? Usando mais ou menos as técnicas que eu mostrei, de opacidade, de mudar a cor dos elementos e tal, seria interessante vocês fazerem e estar mandando lá no grupo até o meio-dia, também de escolha livre, né? E quem não tiver tempo também para fazer não tem problema, não é obrigatório, mas é bom que todo mundo participe, que todo mundo treine. Como o nosso amigo falou, né, para aprender mesmo mais na prática. Eu só estou dando o caminho, né? Quem vai trilhar esse caminho vai ser vocês. E é isso, né? Façam lá um projetinho no Canva e manda pra gente no grupo do WhatsApp. Fechou.